Olá pessoal, Gesley aqui, vamos para mais uma aula e agora a aula é sobre o espírito. Já falamos sobre corpo biológico, já falamos sobre alma, já falamos sobre perispírito e agora sobre o espírito. Vamos começar. O espírito, corpo energético espiritual que vem do plano espiritual para vivenciar experiências exclusivas, promovendo a evolução. Esse ser faz parte originalmente de um corpo maior, que conhecemos como Deus, Nizambi. Consideramos que o espírito é uma parte de Deus, consciência coletiva, que para viver e experimentar tudo que criou se diminuiu, assim tornando para si mesmo e nas somas das experiências gerar melhorias em sua própria criação. Cada fragmento é zerado de saberes e conhecimentos, é dado um sentido primitivo de consciência e assim começa a trajetória de um espírito louco para evoluir e voltar para seu corpo original, Deus. Nós já falamos um pouco sobre isso, né? Nós, até no outro curso, que é sobre ancestralidade, sobre a gente cita a presença de Deus. Aqui nós estamos colocando o Zambi como essa figura de Deus, porque nós estamos tentando voltar às raízes Banto, então Zambi é um exemplo. Mas esse Deus também poderia ser o Ayanderu ou Yanderu Vusu, que são divindades supremas na cultura tupi, por exemplo, que tem a mesma base de história também. Acreditamos que Deus é uma consciência coletiva. Deus é uma massa pulsante de energia. Ele criou todo esse universo pertence a ele, toda essa dimensão pertence a ele, e ele, para aproveitar de sua criação, ele se faz menor, ou seja, eu, você, todos nós somos partes, fragmentos desse Deus, sim, fragmentos, somos divididos dessa forma, para que quando o nosso conhecimento como Deus é zerado, ou seja, eu não me entendo mais como Deus, eu não me vejo mais como Deus, essa experiência de aproveitar as coisas do plano terreno se torna autênticas. Então, me sinto vazio, me sinto ausente de alguma coisa, eu sinto saudade de algo, eu sinto a necessidade de me aproximar de algo. Isso é a vontade da evolução, a vontade do desenvolvimento como espírito, para que eu possa resgatar essa memória e retornar para a fonte original. Esse espírito que habita em nós é o fragmento de Deus, essa massa pulsante. É como se, eu gosto muito dessa analogia, como se Deus fosse o Sol e o nosso planeta fosse o plano terreno. Cada partícula de fóton que chega até aqui, ela chega para cumprir uma missão e é como nós. E posteriormente voltaremos para esse Sol nutrindo de mais informações. Deus é inteligência. Deus é matemática, é física, é quântica, é tudo. Mas o que ele espera da gente é que nós vivenciamos todas as experiências que nos foi pré-programado, ou que foi pré-agendado, ou que nós escolhemos lá do outro lado. Eu gosto muito do exemplo do abacaxi. Você nasceu, você tem o destino do abacaxi, você tem o destino de comer abacaxi, provar do abacaxi, morrer e voltar para Deus e dizer para Deus, se o abacaxi é doce, ele é amargo, ele é suculento, ele é apetitoso, se a casca dele é dura, não é dura, se a coroa machuca, não machuca, se é bonito, se é cheiroso, é isso que Deus quer. Aí você chega para lá, chega, Deus, olha só, eu comi o abacaxi que o Senhor pediu, mas eu achei a casca muito dura. Eu demorei muito para abrir essa casca, mas o fruto é doce, é gostoso, é cheiroso, tal. Então, na próxima onda de evolução do universo, está registrado ali, não só o seu, mas a vontade e o relato de todas as pessoas que comeram abacaxi, que o abacaxi tem a casca muito dura. Então, na próxima onda de evolução, o abacaxi ele vai sofrer essa alteração para se compor melhor a função dele, que é alimentar os outros. Então, não adianta
tentar medir isso, porque são escalas de milhões de anos. Até mesmo no estudo científico, acadêmico da evolução das espécies, entende-se que a observação da evolução é muito difícil devido a elas serem muito longas. É bem sutil a mudança até atingir o êxito de sua evolução. A nossa espécie não é diferente como corpo biológico e como alma, espírito. Desculpa, alma não, como espírito também não é diferente. A diferença é que o nosso espírito ele já está pronto. Ele já é parte de algo perfeito, que seria Deus. Só que a única diferença é que nós estamos esvaziados de nossos conhecimentos, ou seja, você não vai lembrar de nada. E ali tá, e essa informação está na alma. Então, fica retido na alma as suas experiências passadas, fica a sua sabedoria, fica tudo que você já vivenciou como ser humano, como ser vivente de outras vidas. Mas o seu espírito, ele já veio de Deus imortal, já veio de Deus eterno, já veio de Deus etéreo, já veio de Deus pronto. Ele é só o combustível para fazer todo esse ser, que é eu e você, funcionar. A gente atribui muitas coisas ao espírito, só que o espírito ele não funciona sozinho. Quando o corpo morre, quando existe a ausência de conhecimento, de sabedoria, de vivência, de ser, aquele ser personalizado, quando existe a ausência do ser, o espírito é só um espírito e ele volta para a massa pulsante, que é Deus. Então, o que torna você e eu alguma pessoa, algum ser especial, é a somatória de tudo: corpo, alma, perispírito e espírito. O espírito, ele não permanece por muito tempo no lado espiritual, justamente devido a essa aproximação com a necessidade de retornar para a fonte original. Isso a gente vai ver muito no esquema de evolução, e eu quero trazer isso para vocês num outro curso, que a gente vai entender como funciona essa questão de evolução, por que é necessário, como é que faz, como são os trivos no mundo espiritual, como é os trivos no mundo das sombras, no umbral, no Aie, no Yang Aie, que são os locais que a gente vai quando não está adequadamente prontos para uma nova caminhada espiritual, uma evolução. Mas é certo que a gente tem que ter isso em mente, que o espírito, ele naturalmente ele vai voltar para Deus. Não existe um espírito solto por aí que vai fazer o que quiser. Não existe isso. Até mesmo a configuração espiritual de um guia espiritual é diferente de um ser encarnado comum. Tá? A biologia dele é diferente. Existe ali alguma coisa a mais para que ele possa permanecer como guia espiritual durante muito tempo. Diferente disso, ele vai voltar naturalmente para Deus, o que quebra muito o argumento cristão do inferno, do céu, porque é do pecado, né? Ah, você não está pronto para ir, não. Você sempre esteve pronto, você já nasceu pronto. A diferença é, você já cumpriu a sua missão? Deus quer que você cumpra a sua missão. Você vai se aproximar de Deus sem estar com o precedente certo para retornar? Ele quer o resultado, ele quer essa experiência. Você tem que experimentar as coisas do mundo. Você tem que viver o mundo que ele criou, para você poder voltar e dizer para ele: olha, eu gostei muito da sua criação, vamos melhorar isso, 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 isso. Até porque você é ele é você. E ele está te vendo, ele está provando a partir do seu próprio corpo, que é tu. O espírito deve encarnar um corpo físico preparado e, assim que tomar posse do corpo recém-nascido, esse período é selado, esse espírito é selado para não ter contato com o mundo físico, como se o espírito fosse um cavaleiro de outro mundo e sua armadura fosse um corpo biológico, que lhe permite viver em um mundo distinto novamente. O espírito, naturalmente, ele quer voltar para Deus. Então, se o espírito ele simplesmente viesse para o nosso mundo, que é o mundo físico, ele naturalmente voltaria para o mundo espiritual e, consequentemente, para Deus. Mas não é isso que Deus deseja. Então, Deus criou esse mecanismo todo para selar o espírito dentro de um corpo biológico e ali ele pudesse experimentar todas as coisas. E a única forma de passar as sensações biológicas, materiais, converter elas em energia e transmitir para um corpo espiritual
é através do mecanismo de alma e perispírito. Então, além do corpo biológico, que seria essa armadura desse cavaleiro, lá dentro da armadura tem líquidos e mantos para fazer a leitura de dados do mundo físico para o mundo interno, para o mundo espiritual. E assim ele sentir. Então, quando você se toca, saiba que o tato é um dom biológico, certo? É um sentido biológico. Só que isso está sendo convertido para a alma, para o perispírito, e ali está sendo transmitido através de dados espirituais para o espírito. E assim o espírito consegue sentir. Da mesma forma, quando o espírito precisa transmitir algo para o corpo biológico, ele gera a sensação, transfere para o perispírito, para a alma e transfere para o corpo biológico. Então, o seu espírito está selado dentro de você. E não é unânime o pensamento de que não funciona assim. Existe muitas religiões pelo mundo que declaram isso, às vezes com uma outra palavra a mais ou a menos, ou uma descrição diferente. Mas, por exemplo, a gente pegar o livro dos mortos do, dos lamas, eles vão descrever exatamente isso, que o seu espírito ele está preso no selo do seu corpo e você precisa de um guia para poder se libertar, por exemplo, na hora da morte, que no caso é o assunto do livro, né? O livro da morte. E ele vai, assim como também é explicado no kardecismo, você se separa, o seu corpo se separa do seu espírito, até porque não existe mais o perispírito e a alma para manter esse selamento, mas ainda existe ali algo que os liga, que é o último selo a ser quebrado, que é o cordão de prata, como os kardecistas vão narrar. Esse selo deve ser quebrado. Como é algo espiritual, então deve ser quebrado por um ser espiritual, que geralmente é o seu mentor espiritual. Então fica o seu corpo, fica o espírito planando o seu corpo. E ali fica um cordão de prata. Então vem um mentor espiritual e corta, porque a partir deste momento, o seu mentor está dizendo, você cumpriu o seu destino. Você cumpriu o seu destino, então agora vamos voltar para o mundo espiritual e assim continua a sua jornada espiritual. Quando isso não acontece, pode ser que você experimente um fenômeno de quase morte, que é quando isso acontece, só que o seu espírito, a sua alma e o seu perispírito, eles não são danificados e o seu mentor devolve o seu espírito para dentro do seu corpo. Aí você retorna, porque a sua missão ainda não foi cumprida. Ou você, acontece também de você de você não aceitar a morte, então o seu mentor não pode romper o selo sem a sua autorização e você acaba vagando, mas sem uma nutrição de energia, o seu corpo começa a padecer, o seu corpo biológico vai apodrecer e o seu corpo espiritual também vai começar a fraquejar, porque está faltando energia para você também. E aí é uma leitura que você possivelmente vai virar um obsessor, vai virar um encosto, pode vir a ser sequestrado por outros espíritos mais malignos e se tornar uma criatura horrenda no mundo espiritual. Ou ser resgatado num terreiro de Umbanda, numa igreja católica, no centro Kardec, para poder tomar a sua orientação, tomar novamente a chance de voltar para o mundo espiritual. São 3 cenários que a gente vê muito em muitas outras religiões e na religião de Umbanda, isso é muito nítido para nós. A maior função de um terreiro de Umbanda é justamente resgatar espíritos perdidos, porque tem muita gente morrendo com medo. O cristianismo fez com que as pessoas morressem com medo. E não só o protestantismo, mas também o catolicismo. Lembra que hoje é menos popular, mas antigamente você tinha que ter a extrema unção. Se você morresse sem a extrema unção, você iria parar no inferno, ia parar no purgatório. Isso era muito ruim. Mas como é que o padre vai adivinhar que você vai morrer? Como é que as pessoas vão adivinhar que você vai morrer? Muita gente morre de acidente, morre de fatalidades como infarto, morrem dormindo. E não tem como saber como é que eu vou receber. Então as pessoas morrem com medo. E isso faz com que elas se prendiam a esse mundo. Eu não quero ir para outro mundo porque eu vou para o inferno, eu vou para o purgatório. Então elas ficam muito aqui. Então cabe à Umbanda resgatar esses espíritos. A maior parte da função da Umbanda é isso. Por isso nós temos Casa das Almas, por isso nós temos Cruzeiro Maior, para
ter esse amparo para esse tipo de espírito. Porque a gente faz o culto das santas almas para amparar esses espíritos. Mas de uma forma a nos conhecer, nós devemos saber, o seu espírito é uma personalidade divina dentro de você. Isso não te faz Deus, isso não te faz superior a ninguém, isso não te faz melhor do que ninguém. Todo mundo é assim. É um zero a mais na sua conta. O que faz a diferença é quando você compreende que tudo que você faz afeta o espírito e tudo que o espírito faz afeta o seu biológico. Então, uma coisa vai interagir com a outra. Então, a sua saúde, a sua longevidade, a sua experiência, a sua forma de ver o mundo, a forma com que você interage com o outro, tudo deriva do teu espírito, tudo deriva da sua sabedoria espiritual, porque uma vez que você compreende que você veio da mesma massa, você também compreende que o seu irmão é você. O seu pai de santo também é você. Todas as pessoas que estão vivendo na sua sociedade também é você. O preto, o branco, o chinês, o japonês, o cigano, todas as pessoas também são você, porque todos vieram da mesma massa. Quando a gente tem essa máxima em nossa mente, fica muito mais fácil exercitar a empatia e automaticamente exercitar a caridade. Porque quando você leva o alimento para o seu irmão que está na situação de rua, você está levando para si mesmo. Quando você não nega a água, não nega o pão, você não está negando a si mesmo. Só que você está alimentando na boca de outra pessoa. É talvez o que Jesus teria falado quando alguém chegou e perguntou: mas mestre, como eu vou saber que é o Senhor? E ele falou assim: quando você vê uma pessoa, quando você vê um mendigo, dê alimento. Porque se você negar alimento para ele, estará negando alimento para mim. Quando bater a sua porta e pedir um copo d'água, dê ao andarilho. Porque se negar o copo d'água por andarilho, estará negando a mim. Então, talvez o mestre também estaria dizendo sobre isso, porque todos nós estamos ligados de alguma forma a um único organismo vivo e eterno, que seria Deus. Que aí a gente vai dar diversos nomes, mas agora a gente vai tratar como Zambi. É uma nomenclatura que a gente usa muito na Umbanda tradicional. Novamente, voltando aqui ao texto, o espírito deve encarnar um corpo biológico. Nós acreditamos que o bebê, a criança no ventre da mãe, ele só tem um espírito a partir do primeiro sopro. Então, novamente voltando aos mitos, Deus só dá vida após a primeira respiração do ser. Então, quando aquela criança ela nasce e ela sai da água, que é a bacia, a bolsa, que ela foi germinada ali, ela sai, ela respira daquele primeiro fôlego, é quando o espírito adentra o teu corpo. Isso não significa que aquele feto não é importante. Ele sim é muito importante e existem diversos exercícios que a mãe pode fazer para nutrir esse feto com amor, com carinho, com tudo, porque enquanto ela está gerindo ali, o mundo espiritual está gerindo dentro daquele corpo uma alma, um perispírito. Então, existe sim mecanismo já naquela criança espiritual, o que não vai dar aval nenhum para no caso, abortos que não sejam realmente necessários. Aborto. Se for para levar para este lado, não tem como passar pano para aborto nesse caso. O que é diferente de uma necessidade pública. Estou falando para a pessoa que simplesmente quer fazer o aborto. Não levem para este lado. Só que o espírito dele só vai estar dentro do corpo do bebê ao nascer, ao sair de sua mãe, que é quando existe ali o efeito da primeira respiração da criança, e aí o espírito adentra o teu corpo e faz morada, ele vai se acoplando, e existe todo um estudo ali, que eu acho muito bonito, que é como o espírito ele está se acoplando, do período dos primeiros meses da criança, e dizem até que quando a criança abre o olho e ela permanece com o olho aberto, ela sorri pela primeira vez, que ali é o momento que o espírito conseguiu acoplar perfeitamente. Então, pode demorar um pouco, pode ser muito rápido, mas o espírito ele vai indo se adequando ali ao perispírito, à alma, e ele vai se ajustando para que ele possa acoplar, tomar posse desse corpo, tornando-se senhor deste corpo durante essa vida.
E sobre questão de lembrança, é por isso que a gente fala assim, as crianças lembram de muitas coisas. Sim, elas lembram justamente porque elas ainda estão num processo de crescimento, num processo de adequação do espírito ao corpo biológico. Então, elas vão constantemente no processo de crescer. A alma vai se romper durante muitas vezes, o perispírito vai se romper durante muitas vezes, e isso vaza muito conhecimento para essas crianças. Mas depois que chega até a pré-adolescência, essas coisas já vão sendo retidas. É porque a gente não lembra tanto da nossa infância, da nossa pré-adolescência, e a gente tende a esquecer muito fácil as coisas até se tornar adulto por completo. Vamos colocar assim, entre os 17 a 18 anos para mais, a gente consegue ter mais uma memória mais efetiva. Mas antes disso, é muito singular. Você consegue perder essa memória muito facilmente. Então, é por isso que quando existem esses relatos de crianças que lembram das suas vidas passadas, é real. É real. Existe ali um fenômeno acontecendo entre seu espírito, alma e perispírito que está fazendo ela ter acesso. Mas depois isso é curado de alguma forma para que ela possa viver a experiência total dela sem problema nenhum. O espírito é imortal e pode encarnar toda vez que houver necessidade ou oportunidade. O espírito de uma pessoa só sai de seu corpo em duas ocasiões: em uma viagem astral, que exige muito conhecimento, e exercícios e práticas, ou na hora da morte. Vamos lá. O espírito, ele é imortal, ou seja, ninguém mata o espírito. E o espírito, ele é infinito, ele vai durar para sempre. Enquanto existir Deus, existe o espírito. Então, não tem como matar o espírito ou aniquilá-lo de alguma forma. Contudo, o espírito, ele é passível de não existência. Isso é uma coisa muito importante da gente saber, que dependendo para qual caminho de desenvolvimento espiritual o seu espírito está caminhando, pode ser que ele caia assim em um limbo que ele vai deixar de existir, tá? Mas isso não é por vontade do grande criador, é porque você se afasta tanto da fonte original que você não tem mais nenhuma fonte de energia, então você acaba padecendo por não ter alimentação energética para manter o seu corpo. Então você acaba se suicidando mesmo espiritualmente. Acontece e é real. Mas demora muito, é todo um esquema para isso acontecer. E quando a gente for estudar evolução, a gente vai entender como isso funciona. O espírito de uma pessoa, ela só sai do corpo durante 2 episódios na vida. Na verdade, são mais, mas principalmente a gente tem isso em mente, que é na viagem astral, é quando você procura acessar o mundo espiritual, mas ainda está vivo. Que aí você tem que ter o dom ou desenvolver esse dom para fazer isso, que é um desdobramento espiritual. O seu espírito sai e ele vaga por aí. Só que é necessário prática, exercícios, é necessário conhecimento. Não faça isso, não procure fazer isso sem a ajuda de um mestre, porque é muito perigoso, mas acontece. E no período de morte, ou seja, quando você morrer ou passar por um fenômeno de quase morte, que também você vai ter essa sensação, mas literalmente o seu espírito ele vai se desligar do seu corpo somente no período da morte, porque até mesmo na viagem astral o seu corpo ainda está ligado de alguma forma ao seu espírito, seja pelo cordão espiritual, que é o cordão de prata, seja simplesmente pela intenção de ainda viver. Então, ainda tem uma ligação ali de intenção, mas na morte, o seu espírito, além de sair do seu corpo, ele é desligado para sempre, porque uma vez que essa ligação é rompida, não tem como mais restaurar ela. Então você acaba morrendo sim, e aí você volta para o mundo espiritual e vai reencarnar outras vezes, porque o espírito ele pode reencarnar quantas vezes for permitido ele fazer isso. E quem é que permite? O grande Deus. Então a gente não pensa, eu vou cometer todos os erros aqui agora, porque na próxima reencarnação eu acerto tudo. Talvez você não tenha essa oportunidade. Tenha isso em mente. Cada oportunidade de estar aqui agora, dependendo dos seus atos, vai garantir a sua próxima oportunidade. Não pensa que você ser uma pessoa ruim agora para pagar depois, que você talvez não tenha a oportunidade de pagar depois, não.
É muito mais fácil Deus te absorver novamente e transformar você numa outra criatura do que tentar te ajustar, uma vez que você desviou tanto do caminho a qual ele tinha designado para você. A manutenção da energia do espírito é por meio espirituais, exercícios e práticas espirituais, como rezas, mantras, meditações, orações, obrigações e até iniciações. Pois é, o seu corpo ele precisa de nutrição, de alimento. O espírito também. Então, os evangélicos falam uma coisa que é muito interessante. Eu nasci para adorar. Por quê? Na adoração, você está se nutrindo de energia espiritual. Você está se nutrindo. Ninguém está falando que é bom ou é ruim. Ninguém está falando de dogma. O exercício da adoração é o mesmo exercício de uma meditação, é o mesmo exercício de um mantra, de um yoga, é o mesmo exercício de um toré, que é dançar em volta da fogueira com seus irmãos para concentrar energia. Então, é a mesma forma. O seu corpo biológico acessa dimensões energéticas e acaba nutrindo o seu espírito. Em uma condição de vida, o seu espírito não vai morrer de fome, não vai morrer porque está sem energia. O que vai acontecer quando, por exemplo, você não pratica nenhum tipo de exercício espiritual que naturalmente vai alimentar esse espírito, o que vai acontecer é você se sentir vazio. Você vai se sentir desamparado, solitário, triste, depressivo. Então você vai começar a pender para o individual. Você vai pender para o maligno, para o mal, porque você está buscando coisas em excesso de um outro lado, que no caso seria o material, e esquecendo o espiritual. E o espiritual também tem as suas necessidades. Então, você tirar um tempo para você, o que eu meço atualmente como um dia a cada 7, ou seja, toda semana tira um dia para a sua espiritualidade, o que o judaísmo já diz, né? Trabalhar 6 dias, o 7º você descansa, consagre ao Senhor o 7º dia, né? Que é justamente você tirar esse dia para alimentar o seu espírito, para você louvar, adorar, fazer seu mantra, sua oração, vai para a Umbanda, Saravá, vai para o Candomblé, fazer xirê, vai para o Ifá, cantar, vai fazer alguma coisa que te alimente espiritualmente, porque senão você vai se sentir vazio e fraco. Novamente, o seu espírito não vai morrer enquanto estiver dentro do seu corpo, mas vai ter muitas fatalidades que vai ser manifesta na sua vida e no seu corpo biológico por não procurar a espiritualidade. Não é por maldade, é você estar negligenciando uma necessidade do mecanismo. É a mesma coisa eu falar, a partir de hoje eu não vou comer. O que vai acontecer comigo? Qual é a consequência de eu não me alimentar? Morrer de fome, né? Desnutrição e morrer de fome. Então, existe consequência. Eu não estou respeitando o mecanismo que é a necessidade biológica de me alimentar. O espírito da mesma forma. Deus é vaidoso, Deus quer adoração. Você é vaidoso. Você quer adoração. Se você se arruma, é porque você quer elogio. Se você estuda, é porque você quer que as pessoas sintam que você é inteligente, que você contribui com a sociedade de alguma forma. Se você busca fazer alguma coisa para os outros, saiba que você está buscando o olhar dessa pessoa. Isso é uma forma de adoração de si mesmo. Então, Deus é você, querido. É da mesma forma. Você vai buscar em Deus o seu alimento, o seu pão, a sua água de vida. Então, isso vai nutrir o teu espírito e vai garantir com que você seja pleno, saudável e tenha longevidade para fazer durante os outros 6 dias tudo aquilo que você deseja fazer neste mundo. Então, eu acho que, pelas contas, vale a pena sacrificar um dia para nos nutrir no espírito, para viver 6 dias na carne. Sendo um fragmento da consciência coletiva, voltará para a massa pensante e pulsante de poder etéreo, assim que atingir sua complexa evolução. De Deus surgiu, para Deus voltará. Vamos lá. É o que a Torá hebraica vai falar. Você veio do barro voltará. Veio do espírito voltará.
E assim também diz a cultura tupi indígena aqui do nosso Brasil, que o seu corpo ele veio do barro, mas o espírito veio de Tupã. Então você vai voltar para Tupã e o seu barro vai voltar para o barro, para a natureza, para nutrir outros seres viventes. Só que isso vai acontecer em dois momentos. Existe o destino maior, que é o destino complexo, e é o destino do teu espírito. Isso engloba todas as reencarnações que você vai ter ou já teve. E existe o seu espírito, existe o seu destino aqui e agora. Então, quando você morrer, quando você fazer a passagem, quando você se ancestralizar, você vai estar cumprindo o seu destino aqui. Então, pronto. O seu ciclo como esse indivíduo acabou aqui. Mas ainda existe o ciclo maior, que é o ciclo do seu espírito lá em cima. Então, o ciclo maior, que é do espírito, ele só termina quando você está, nessas palavras, evoluído o suficiente para retornar à grande massa pulsante, que é Deus. Então, não espere que é simplesmente morrer e voltar. Não é. Deveria ser, mas não é. Você precisa de se desenvolver, se evoluir, para que você possa voltar. E nisso existe mecanismo de evolução. Cada crença vai ter a sua, cada esfera na Umbanda vai ter a sua forma de determinar um período de evolução ou não, mas os ciclos eles devem ser completos. Então é por isso que na Umbanda não se acredita no suicídio heróico, que é aquele suicídio como acontece no Japão, na China, o suicídio da honra. Não existe para a Umbanda. O suicídio na Umbanda é você quebrar um ciclo. Então, automaticamente, você acrescenta mais um período no seu ciclo maior. Porque pelo menos uma vez você vai ter que retornar para terminar esse ciclo. Então, não é saudável. Nós não acreditamos, pelo menos não na minha escola, que existe o vale dos suicidas, os vales dos sexuais, esses vales não existe para nós. Existem as consequências dos seus atos. E uma das consequências, por exemplo, do suicídio é justamente você acrescentar mais um ciclo no seu ciclo espiritual, tornando a sua experiência total, que é das suas reencarnações, muito mais longínquas. Então, o seu retorno para a massa pensante, que é Deus, vai demorar muito mais. Então, existe essa consequência. Mas, de fato, quando você falecer, você morrer, você vai voltar para o mundo espiritual e lá vai ser decidido se é hora ou não de você voltar para a massa Deus, para a massa pensante, pulsante de poder etéreo que alimenta todo esse universo, seja material, seja físico. Daqui a pouco a gente vai chegar nas aulas que a gente vai falar de energias, porque a gente vai falar das classificações de energias e é muito importante você saber disso. Nas outras aulas eu falei, cada corpo se alimenta de um tipo de energia. No caso, o espírito se alimenta de energia espiritual. O que é energia espiritual? É poder etéreo. Então, o espírito se alimenta de poder natural de Deus. Então, vai ser sempre natural que o espírito deseje voltar para a fonte fecunda e infinita, que é o poder pulsante, pensante do poder etéreo, Deus. Etéreo significa puro, tá, gente? Não é nada esplêndido, é etéreo, é puro, ok? Então esse é o episódio de hoje, a aula de hoje, né, sobre espírito. Espero que esteja bem claro que o espírito faz parte do mecanismo e ele não é você. Você hoje é só uma experiência, o seu espírito é apenas um armazenamento dessa experiência e no final você vai voltar para essa grande massa que é Deus para poder colaborar com a próxima onda evolutiva da espiritualidade. Então, não pense que você é vazio, então não tem sentido a minha vida. Sim, o seu sentido é colaborar com essa grande obra. E hoje, tudo que você faz colabora com ela. Então, tudo que você faz, nós não vamos demonizar nada. Seja o sexo, seja as drogas, seja a caridade, seja a boa ação, tudo faz parte de uma experiência. Tudo faz parte do composto de missões que você tem que fazer, cumprir, para que você possa, sim,
cumprir com o seu destino e levar essa resolução para a grande massa pensante, tá bom? Não se sinta só nesse universo, todos nós somos um só e por isso devemos nos fraternizar, nos juntar para exercitar a espiritualidade e tornar esse mundo cada vez melhor. E eu gosto dessa lógica, porque uma vez que você sabe que você vai ter que voltar para cá, por que não tentar construir um mundo melhor aqui e agora? Aqui e agora. Não existe paraíso que está tudo perfeito, não. O paraíso tem que ser aqui. Então, por que não se mover para tornar essa sociedade melhor, para que quando você voltar como um outro ser, você possa usufruir de uma realidade muito melhor, tá bom? Então, a aula de hoje foi essa. Segue a lista aí para a gente poder continuar as nossas aulas.